Salve, salve nação rubro-negra! Vocês aí do outro lado e eu aqui, nós já somos campeões em menos de 24 horas. Seja bem-vindo ao canal ASR Fla. E aqui a gente vive e respira Flamengo! Se você é apaixonado pelo Flamengo, já se inscreva no canal, mete o dedo no like e ative o sininho para ajudar o parceiro aqui, beleza? Vamos curtir o momento aí, um dia após o título. Aqui no programa Tá na Área e direitos de imagem Grupo Globo Esporte TV. Bora pro vídeo. Antes de mais nada, Tivemos ontem o campeão carioca, o Flamengo levou mais um título para casa, dessa vez contra o Fluminense, no Fla-Flu que decidiu o carioca nesse domingo. E o Lucas Decena hoje para acompanhar um pouquinho da festa rubro-negra, da animação dos rubro-negros pelo Rio de Janeiro e traz pra gente. 5 horas da manhã que eu fui dormir. Quer dizer, então você não dormiu, você cochilou. Cochilei só. Bebão. Ainda? Curtindo ainda. Eu tô indo trabalhar embrasado. Tá comemorando ainda? Tô de ressaca. Aniversário da minha filha também. Já emendou uma festa na Tudo outra. só. Com certeza com mais felicidade depois de mais um título. Acordei, já botei a camisa, né? Pra poder mostrar pra todo mundo que a gente é feliz. Uma segunda-feira sem sol no Rio de Janeiro, de praias vazias, mas com um clima perfeito para todo flamenguista desfilar o manto rubro-negro. Para ir pro trabalho, pra faculdade, do café da manhã ao jantar. Tô aqui de pé, trabalhar, né? Com manto. Tem que estar com manto, com certeza. Vai ser duro te aguentar no trabalho? Ih, esquece. Eu vou chegar lá zoando todo mundo. Já encontrou os rivais por aí ou não? Não, Hoje não tem ninguém. é difícil encontrar um hoje na rua. Tricolor, botafoguense, vascaíno. Não tem, tá tudo escondido. Vem cá, você tá esperando o ônibus, é? É, tô esperando pra ir trabalhar. Lá Até a espera do ônibus hoje tá mais tranquilo. Tá, né? tô com fé em Deus, meu coração tá de boa. Dia normal, é um dia normal aqui, ó, saudação em rubro-negra. Pô, um dia normal não tem como, pô. Felipe Luiz é o melhor treinador. Consertou o time muito rápido, conseguiu ser mais ofensivo, botou a defesa para trabalhar também, com certeza, mérito do professor. Tu é o primeiro que a gente acha que não tá com a camisa do Flamengo. Como é que tá sendo desfilar com a camisa do Vascão num dia em que só dá flamenguista? É que eu moro em São Paulo, tô aqui hoje a trabalho, então quando eu tô no Rio eu tenho que estar vestido de Vasco em qualquer lugar. Não é só a camisa, é boné, tatuagem, tem tudo. Aguentou já alguém tirando onda? Só a família inteira que é flamenguista, tá tranquilo. Gritei à toa na hora dos gols, né? E foram dois, tá vendo que você tá até meio rouca. Tô sem voz. Mas foi tudo bom. Estamos muito felizes. Vai manter o cabelo até quando? Não, já vou despintar já. O Flamengo ganhou, já vou despintar. Ah, era só pra dar sorte. Pra dar sorte. Funcionou. Funcionou. Mas se você voltar ao normal e a coisa... Aí eu pinto de novo o cabelo, vou deixar duas cores agora. De um lado preto e um lado vermelho. Estadual não vale nada. Vale tudo, né? Né? Ah, vale mesmo. Só não vale pra quem não ganha, né? Aqui na Gávea, então, os flamenguistas vieram pra visitar o museu e também comemorar, né? Você saiu de onde, amigo? Cara, saí de Teresina, Piauí. Vim bem daqui de pertinho, cara. Vim pra conhecer o Rio de Janeiro e aproveitar e conhecer a nação e o Maracanã. Primeira vez aqui, primeira vez no museu, primeira vez no Rio de Janeiro. Sou de Rondônia, Porto Velho. Olha, aí veio visitar a Gávea A Gávea e o museu. e deu sorte que numa segunda-feira pós-título. Poxa, isso é o meu maior prazer, cara. Pós-títulos, também na segunda-feira dessa. Até ainda agora eu tava sem voz. Voltou a voz ainda agora. Minha esposa tomou banho na arquibancada lá umas 3 vezes de cerveja. É uma história, é uma vida, é uma emoção sem palavras, sem palavras. Agora, hoje tem sorteio da Libertadores. E aí, aumentou a confiança? Sempre tem, né? A gente não pode, nunca a gente desiste. Pra gente sempre vai ser sempre a melhor. E essa é a melhor Libertadores que vai ter. Dia 29 começa o Brasileirão e vocês pegam os campeões gaúchos, o Inter. Internacional, E né? aí? É, só alegria, né? Entrega de faixa, e vamos carimbar a faixa deles também. É, com certeza. Quer dizer, ganhou o Carioca, agora acha que vai ganhar tudo. Agora é só superação. Vamos pra hoje, desse ano não tem pra ninguém, não. É Felipe Jesus na cabeça. É. Felipe Jesus. Misturou já.
Tá muito feliz o torcedor do Flamengo hoje, comemorando mais um título, dessa vez o título do Campeonato Carioca, mais um, né, nessa hegemonia dos últimos anos. É claro que com muito cuidado com as comparações, que naturalmente vai ter o meme na internet, o torcedor tá empolgado, tem a brincadeira do Felipe Jesus, tem que ter cuidado porque pode ser que um seja até melhor do que o outro, né? Que vamos tá só no início do trabalho dele, o Felipe agora no comando do Flamengo. Mas, enfim, eu acho que o que chama atenção é, por exemplo, ao final da partida, o Felipe ter o nome gritado pela arquibancada. Eu acho que isso mostra, nos últimos anos, a gente falando de um clube que mudou tanto de treinador, que foi campeão algumas vezes nesses anos, mas sempre com treinadores diferentes, porque não consegue dar sequência ao trabalho de um técnico, é um treinador que chega nesse momento, além dos números, com uma confiança do torcedor que a gente não tinha visto nos últimos anos, né, Conrado? Não tinha visto. Ele tem a vantagem de ter sido ídolo como jogador, ídolo recente, de ter participado de, talvez, a segunda principal fase da história do Flamengo, né? Teve de 80, Zico, e aí, amigo, não tem como comparar aquilo. Mas depois, um torcedor, sei lá, de 40 anos do Flamengo, ele não viu o Zico. Ele tinha orgulho do que o clube fez, não tinha visto. Ele não viu o Flamengo indo bem na Libertadores. Então, o que aconteceu em 2019 ali, todo mundo ali é muito ídolo. E o Felipe Luiz foi um desses ídolos dentro de campo. Então, ele vem, no momento, vira técnico que a torcida estava muito chateada, né? O jeito que o time estava jogando, com o Tite e tal. Então ele já tinha esse respeito, esse carinho. E aí o principal é o trabalho dele, porque o time realmente está jogando muito bem, né? Ele, até na postura dele, nas entrevistas dele, enfim, você vê que é um cara que tem muita identificação. Então é um começo de trabalho, mas não é só de Carioca, né? A gente tem que lembrar que ele já foi campeão da Copa do Brasil, já chegou ano passado, durante a temporada. Também, né? Se pensar em uma Taça Guanabara, se quiser falar, lá na casa dele tem 4. Então, assim, é um começo realmente muito promissor. De novo, não é só estadual. Desde o ano passado, ele assume durante uma temporada, no meio de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, que é muito difícil e já vai muito bem, né? Então, realmente tem tudo para virar ídolo também como treinador, porque ele já é ídolo como jogador de futebol. A gente tem destaque para os números, né? Dessa sequência do Flamengo e para os números do Felipe. Já a gente vai mostrar esses números do Richarlison. Mas mesmo ontem que o Flamengo tinha uma vantagem, jogava pelo empate, tinha vencido já o primeiro jogo no meio de semana na quarta-feira, é um Flamengo que controla o jogo e dá essa impressão, né? Ali, mais para o final do segundo tempo, que o Fluminense começava a pressionar para tentar levar a partida para os pênaltis, tem 2 gols anulados, um até a gente pode discutir se foi mal anulado, para o nosso comentarista de arbitragem para o PC. Não houve falta no Juninho, também assistindo o jogo achei um exagero, marcação da falta, mas enfim, é discutível. O fato é que o Flamengo, que ainda assim parece que na hora que precisa, vai fazer o gol da classificação, do título nesse caso. Principalmente nesses 2 jogos contra o Fluminense, na minha humilde opinião, o Flamengo foi melhor em 90 minutos, assim, mas muito melhor. E muito melhor, que foi o primeiro tempo, o segundo tempo do primeiro jogo e o primeiro tempo desse jogo. Esse primeiro tempo contra o Fluminense, nessa grande final, foi absurdo o que o Flamengo fez. O Fluminense... Esse é o lance aí da marcação da falta pelo VAR. Tem alguém que acha que não, tem alguém que acha que não foi, tem alguém que acha que foi. Você acha que foi? Não. Conrado acha que foi? Não, pode discordar, gente. Eu acho que não foi, porque eu acho que tem um braço em cima e tem um braço embaixo. Pra mim é aquela falta que equilibra. Pra mim ele cai em cima da perna, mas é bom que esse lance não mudou em nada a partida. Pode continuar. Não precisamos ficar discutindo. É isso. Enfim, então eu acho que algumas coisas a gente tem que colocar na ponta do lápis e mostrar o que é a realidade. É um Flamengo muito superior que todos os times aqui do Rio. Muito superior que o Vasco, muito superior do que o Botafogo, apesar que eu acho que o Botafogo poderia ter sido o time que poderia começar o ano meio que trazendo algum problema a mais pro Flamengo, mas não quis, né? Como diz John Textor, vai começar agora em abril, o ano do Botafogo, e o Vasco. Então, assim, é infinitas vezes melhor esse time do Flamengo, tecnicamente. Aí tem um treinador que, na minha opinião, uma das melhores, ou a maior virtude do Felipe, é fazer com que esse time tenha muita ambição. Porque você ter o elenco que o Flamengo tem, de grandes jogadores de renome, e ainda você fazer eles pensarem em ganhar, não é fácil. Tem muita aí que já foi campeão de muita coisa. O Danilo. Que o Danilo mais quer ganhar? Tudo bem, com todo respeito. Elenco aí, Bruno Henrique, Gerson, Arrascaeta. Só o Bruno Henrique no Flamengo tem 15. É isso. Enfim. Então, essa ambição que o Felipe traz para esse time, para mim, é a maior virtude desse time do Flamengo. É claro
Richard, você tá falando besteira. Posso estar até falando besteira. Claro que tecnicamente é absurdo o que eles têm de qualidade técnica, de jogadores, né? Essa competitividade, principalmente dos lados, de Cebolinha, com o Luiz Araújo, com o Plata, com Michael, com Gerson, enfim, é uma infinidade de virtudes que o Flamengo tem e que pode melhorar. Por que eu falo que pode melhorar? Eu sinto falta ainda, principalmente desses jogadores de frente, de ter a ambição do gol. Tirando o Pedro, eu não vejo nenhum ali com aquela ambição. Não estou dizendo que eles estão ali, não conseguem fazer gol, não querem fazer gol. E o Bruno Henrique também tem essa ambição, tem esse faro. Então é essa potencialização que o Felipe vai ter que fazer, principalmente nesse setor ofensivo. Não sei se o Flamengo vai no mercado atrás desse jogador, né? Porque o Pedro está quase voltando. Teoricamente já foi, né? Esse jogador é para ser o Juninho. Mas, na minha opinião, não é um 9. E o próprio Felipe Luiz falou. Ele tem jogado de 9, que é o Juninho, lá no Azerbaijão, no Carabádio, mas não é um 9. Ele é um jogador que me dá uma outra característica que o Pedro não me dá, que é de velocidade, de infiltração, de pique curto. O próprio Felipe Luiz falou. O que eu tô querendo dizer é que se o Flamengo vai no mercado para trazer um 9, igual o Pedro é. Porque aí a gente pode entrar num contexto, né, Conrado, de que o que o Flamengo tem feito agora com esses jogadores que têm jogado, não acontecerá com o Pedro. Que essa pressão, perda da bola, com essa pressão... O Pedro não faz isso. O Pedro te dá outras coisas, né? Mas essa pressão que o Flamengo tem feito, principalmente nesses jogos aí, não dá com o Pedro. O Pedro não é esse jogador de intensidade, de ficar dando pique, de ficar... Não é. Só que eu preciso saber o que vai acontecer, se vai ter mais um ali, ou se ele vai continuar dando oportunidade pro Juninho, que na minha opinião foi um grande personagem nessa final. Ele cresceu muito de patamar nesses 2 últimos jogos, pelo que fazia de avaliação dele até as finais, né? E pode ser que melhore, e pode ser que seja esse sucessor de quando o Pedro não tiver, mas não é um 9. O que eu tô querendo dizer é que o Juninho não é um 9, aquele centroavantão. Foi participativo total. Se não tem a falta, ele faria mais uma participação em gols, enfim. Então essa é a minha preocupação pro Flamengo. É o que daqui para frente o Felipe Luiz vai ter para melhorar um pouquinho mais daquilo que já é ótimo, até porque o chicote agora começa a estar lá. Né? Não é mais um Campeonato Carioca, com todo respeito. É uma Libertadores, daqui a pouco o Mundial, daqui a pouco uma fase de Copa do Brasil difícil. Então precisa, algumas coisas, na minha opinião, precisa o Flamengo melhorar. Principalmente a questão da criação, que quando o Arrascaeta não está no dia dele, o Flamengo sofre. Não tem mais. Acho que a questão da frente vai ser o Pedro que vai solucionar. Ele voltando agora, né? A expectativa dele voltar antes ainda, né? Já tá treinando, voltou a treinar no campo. A expectativa alta, e aí quando não tiver, vai ser o que foi feito agora. O Bruno Henrique vinha sendo titular e já estava funcionando. Que não gosta, então, se você pensar, ele não gosta, mas se você pensar, quando o Pedro voltar, vai ter um Bruno Henrique junto com o Pedro. Não são jogadores que desfalcaram, por exemplo, nesse segundo jogo. Quando você perde Bruno Henrique, Michael, Cebolinha, que eram ali os titulares do Felipe, para ter ontem, por exemplo, o Plata, o Luiz Araújo, você não diminui um pouquinho, ainda que a qualidade de todos seja enorme. A gente está falando de um elenco de muita qualidade, mas você não perde um pouquinho, por exemplo, dessa finalização? Eu acho que principalmente isso do Pedro. Acho que o Richarlison está falando é que você vê o volume de jogo do Flamengo, a superioridade, você vê assim que tecnicamente... taticamente, principalmente, você vê, a ideia desse time aqui claramente tá em cima da ideia do outro. Esse time aqui tá ganhando na ideia do outro. Você espera mais gols. Eu acho que é isso que ele tá falando. Só que aí a e o que faltou ontem, oportunidades criadas Você ainda tava sem Bruno Henrique, estava sem Pedro e Bruno Henrique, então é difícil. Mas não foi desse jogo. Eu tô falando porque mas é porque o Pedro não tava antes, né? Aí teve o Bruno Henrique. Exatamente. Os 2 jogos fora que o Bruno Henrique não esteve, que foi a final contra o Fluminense, o Flamengo sofreu muito. É claro que tem uma questão de gosto, que o próprio Luiz Araújo já falou que ele não gosta de jogar do lado esquerdo. E ele perde muito jogando do lado esquerdo. Quando ele vem do lado direito, que ele vem pra dentro com a perninha esquerda dele, ele é outro jogador. Sim. Ontem mesmo, se acontece aquele lance do Arrascaeta do lado direito, ele não erra o gol. O gol que ele pede, que ele tira do goleiro, ele tira demais, né? A bola sai pela linha de fundo. Eu não tenho dúvida que ele não erraria. Então é isso, o Conrado resumiu bem o que eu estou querendo dizer. Essa produtividade, ela não tem acompanhado aquilo, produtividade que eu estou falando, de gols, daquilo que o Flamengo tem produzido
né, de oportunidades. É isso que é a minha indagação nesse momento. Claro, o Pedro vai voltar. Aí brincando, óbvio, né, Richard, isso aí, Camila, o torcedor dos outros times ouvindo isso aí. Se o Flamengo tá com esses problemas, imagina a gente, né? Esses problemas. O Flamengo tá bem demais, é claro que a gente só tá falando que dá pra melhorar ainda mais, é claro. Tem dá da pra onde melhorar. tirar, mais uma vez. Tem da onde tirar, tem onde melhorar muito. E o próprio Felipe Luiz falou que ele é ambicioso. E eu tô pensando, Camila, no Mundial, onde o sarrafo vai estar lá em cima. Sim. E eu vejo hoje do time brasileiro que pode chegar competindo de igual para igual com o europeu nesse campeonato mundial, é o Flamengo. É o Flamengo. Então, assim, é por isso que eu tô falando sobre algumas coisas que eu acho que pode melhorar e pensando nesse grande objetivo. É só isso. E aí, olhando para os... Diga, Conrado. Então, você vai falar que a gente vendo os melhores momentos, né? O Flamengo tá fazendo duas coisas, tá fazendo várias coisas muito bem, né? Mas duas coisas que o Flamengo tá fazendo muito bem. Essa pressão no campo de ataque, todo mundo correndo igual maluco para marcar o tempo todo, rouba várias vezes no campo de ataque. E a outra é quando volta a bola lá no Rossi, né? Várias vezes volta, dá aquela traída, se finge de morto para sair jogando lá de trás. Cara, o Flamengo tem muita qualidade para sair jogando lá de trás. Vai chegar num momento, provavelmente os times vão desistir, ó, não dá. Não dá pra ir marcar lá no campo de ataque. Porque aí você sobe, quando você sobe, todos os times fazem isso. Você vai subir com o atacante, vai subir o meio, vai subir o volante, vai subir a zaga. Foi aquele lance que o Luiz Araújo saiu na cara que a gente falou que perdeu. Esse lance, a bola tava lá no Rossi. Sim. E o Luiz Araújo logo depois sai lá na cara do gol, porque o Fluminense achou, caiu na isca, né? O Flamengo jogou a isca, vem me marcar. Quando foi, 3 passes rapidinho, Gerson Rascaeta, Luiz Araújo na cara do gol. O Flamengo tá fazendo isso muito, muito bem. Você vê que é organização, além, claro, da qualidade dos jogadores. E aí são os números que a gente destaca, né, que são impressionantes demais esse título do Flamengo no Campeonato Carioca. Se a gente olhar para o século XXI, né, ou seja, mais recentemente, para as últimas disputas de título estadual, a gente tem um Flamengo que chega ao 13º título em 2025. E aí, se a gente olhar para os outros 3 grandes, né, do Rio de Janeiro, do Fluminense para o Vasco e para o Botafogo, o Fluminense tem 5 títulos, o Botafogo tem 4 e o Vasco 3 títulos, ou seja, no século XXI o Flamengo tem quase o triplo, mas pelo menos o dobro de títulos dos seus principais adversários. Isso olhando só para o campeonato estadual, né? Mas que mostra o quanto essa hegemonia rubro-negra vem crescendo nos últimos anos. E o Conrado falou da questão do Felipe Luiz, dos números, né? Dos títulos do Felipe Luiz. A gente tem os números do Felipe Luiz também no comando do Flamengo, né? Os números totais, além dos títulos, mas números de jogos, de vitórias, e são impressionantes. Esse Campeonato Carioca, por exemplo, foi invicto, não sofreu nenhuma derrota. E ao todo são 27 jogos, 19 vitórias, 7 empates, 1 derrota e 3 títulos, considerando o Carioca e não só a Taça Guanabara, como lembrou o Conrado, mas 48 gols marcados, 14 gols sofridos e um aproveitamento de 77,4%. Além das conquistas ano passado da Copa do Brasil, logo na chegada dele, e esse ano já da Supercopa, na final, né, um título de um jogo só contra o Botafogo, e esse Campeonato Carioca de 2020. 1 derrota, impressionante. Você tem 3 títulos, só 1 derrota, é incrível. E o torcedor do Flamengo vai lembrar ainda mais. Eu falei da questão da idolatria, o cara foi jogador, vai lembrar da trajetória dele. O Felipe Luiz, quando ele deixa de ser jogador, ele vai treinar o Sub-17 do Flamengo. Ele foi campeão no Sub-17, foi campeão da Taça Rio com o Sub-17 do Flamengo. Aí o Mário Jorge era o treinador do Sub-20, o Mário Jorge vai trabalhar na Arábia Saudita, treinador da base do Flamengo. Ele vai pro Sub-20 do Flamengo, ele é campeão mundial no Sub-20 do Flamengo, aquela Copa Intercontinental, né? O Mário Jorge, ano passado, o Mário Jorge foi campeão da Libertadores, né? Que o Flamengo acabou de ser bi agora, né? Mais uma vez, da Libertadores, Sub-20, não era o Felipe Luiz, mas ele chega, é campeão contra o Olympiacos, ou seja, título no Sub-17, título no Sub-20, Tite é demitido, ele vai pro profissional. E aí vem mais esses 3 títulos, se você contar a Taça Guanabara, 4. Como eu disse, lá na sala dele, a medalhinha tá lá, então são 4, para ele são 4. Então, assim, é uma sequência, assim, realmente muito forte. Ali a gente viu até na matéria ali, a comparação com Jorge Jesus, né? Que ele mesmo fala muito do Jorge Jesus, ele tem como grande inspiração, ele cita o tempo todo, mas o outro que a gente não pode deixar de citar, que foi a maior parte, assim, talvez a parte mais vitoriosa da carreira do Felipe Luiz como jogador, que é o Cholo Simeone, né? O Simeone no Atlético de Madrid, e é um cara que tem justamente isso que o Richarlison já falou aqui hoje. Determinado, não deixa ninguém descansar, é o tempo todo focado no jogo. Isso com certeza, esse profissionalismo ele aprendeu do Simeone. Então essa mistura
Simeone, Jorge Jesus, onde ele bebeu dessa água aí, mais as ideias do próprio Felipe Luiz, é um caminho trilhado para um grande treinador vindo aí. E só uma observaçãozinha, que também que eu acho que é importante falar sobre gerenciamento e planejamento do Flamengo. Por que eu falo isso? Se você observar, principalmente, eu vou falar de 2 jogadores que para mim é importantíssimo para esse time do Flamengo, e esse gerenciamento de minutagem tem sido muito bom nesse começo de temporada, que é Arrascaeta e De La Cruz. O ano passado eles sofreram muito com jogo. E se você pegar que o Flamengo esse ano jogou 15 jogos, o Arrascaeta jogou 9 ou 10, se eu não me engano, e o De La Cruz jogou bem menos. Ou seja, esse gerenciamento, essa inteligência, né, do Felipe saber, porque ele foi jogador, ele sabe o quanto é desgastante, o quanto precisa recuperar, o quanto esses jogadores eles não estão acostumados com esse calendário, com essa intensidade, principalmente vindo de outros estados, outros países, enfim. Então, assim, até isso tem corroborado para que esse grande momento do Flamengo tenha sido visível e notório. Todo mundo, não só aqui no Brasil, mas na América do Sul, no mundo, todo mundo está falando desse time do Flamengo, eu não tenho dúvida. E não só do bom momento do Felipe, que tem que ser exaltado, apesar de ser um começo de trabalho, mas dessa questão desse gerenciamento inteligente que tem sido diferente dos outros anos. E o Gerson que lute, né? Porque o Arrascaeta e o De La Cruz de vez em quando precisam ser poupados. O Gerson joga todos os jogos e precisa comandar esse meio campo do Flamengo. Ontem não foi diferente. Não à toa também está na seleção brasileira, tendo também reconhecido o que o Gerson tem jogado dentro do futebol brasileiro. Ontem, De La Cruz e Arrascaeta, de volta o quarteto mágico, né? Como gosta de chamar o torcedor do Flamengo, tem o Pulgar ontem. Não tá na renovado, hein? Contrato renovado, não foi convocado para a seleção chilena, não vai ser um problema aí no retorno ao Campeonato Brasileiro. O Flamengo só volta a campo agora no dia 29, pelo Campeonato Brasileiro. Tem atletas convocados por várias seleções nessa data FIFA, que retornam na quarta-feira da semana que vem. Então vai ter ainda uns Gzinhos aí, né? 8 jogadores no total, né? E vai ter uns Gzinhos aí para recuperar até a estreia no Campeonato Brasileiro no próximo dia 29. Então, mais uma vez, parabéns ao Flamengo, campeão estadual ontem, vencendo mais um título carioca. E agora tá... É isso aí, nação. O corte foi isso aí. E o Richarlison, a princípio, eu comecei a ficar com raiva dele. Ele começando a questionar pontos que o Arrascaeta poderia desenvolver mais. Depois ele se explicou no final, que era pensando no Mundial para o Flamengo desenvolver. E é o único que tem capacidade de bater de frente com os europeus. Parabéns, eu já comecei a ficar irado com ele. Não, mas beleza. Eu anotei uns pontos aqui. Thiago Silva é chorão demais. O Mano Menezes, que é o técnico, reconheceu que o time está acima. E o Fluminense só tem ele como referência, tem que seguir. A realidade é essa. Os caras, 8 jogadores foram selecionados. Foram convocados para suas seleções. Nós, aqui do Brasil, foram 4, né? E para você ver como a gente tá recheado de craque, né? Cara bom. Então, não tem o que discutir, cara. É reconhecer. Aquele Thiago Silva chora demais. Ficou até feio para ele. Parece que a torcida do Flamengo começou a pegar no pé dele, algo do tipo, eu não sei. E o Flamengo tem a hegemonia agora no Rio e logo logo no Brasil, na América toda. A gente vai mandar em tudo. O Flamengo TV também inaugurando aí já imagens internacionais, direitos de imagens internacionais. Logo logo vamos dominar. Logo não, já vamos dominar, porque a gente não tem acerto com nenhuma. E nem queremos. Só interno mesmo, nacional. E a gente vai ter direito ainda de transmitir alguns. Pô, aí já é um item para antes questionar. Pô, direitos de imagem da Flá TV vai todo pro Flamengo? Pô, 100%. Entendeu? E eu queria dar um detalhe também que ninguém se atentou a isso. Foi no apito final do jogo, os caras começaram a reclamar porque foi falta e ele terminou o jogo. Era para voltar o apito. Os caras estavam reclamando de tudo, faltou só isso, reclamar isso também, né? Mas é assim mesmo. Então, e aqui no século XXI, caramba, o Flamengo já meteu tantos títulos, que é maior 2 ou 3 vezes do que a soma dos títulos dos 3 do Rio. Botafogo, Fluminense e Vasco. Eles não ganharam juntos, não ganharam mais do que o Flamengo. Viu como é que é a hegemonia rubro-negra? É isso aí. E o Flamengo
agora com Felipe Luiz 77,4 de aproveitamento. E aí? O que dizer de um time desse? Só os antes para contestar. O time dele estão com aproveitamento de 38, 25, 42. Entendeu? E o Flamengo fez 48 gols nesses jogos e só levou 14. Cara, é uma diferença enorme. Diferença enorme. E ninguém admite, só a gente. Vai chegar uma hora que no futuro os caras não queriam admitir, mas a realidade é essa mesmo. O Flamengo domina e dominou e domina até hoje. A gente vai estar dominando sempre. E um detalhe aí que os caras falaram, os comentaristas, sobre o estilo de jogo do Felipe Luiz. Teve trecho do Jorge Jesus logo, sim. Boa parte, mas na hora quando ele perdia a bola, era o jogo também do Jorge Jesus, mas também tinha um pouco de Simeone. Era atacar e tomar a bola rapidão. O Felipe Luiz soube conciliar um estilo com o outro e dominar. Não tem coisa melhor. Mas, cara, é isso aí. Então, é isso aí, pessoal. Não se esquece, se inscreva no canal, ative o sininho para mais e meta o dedo no like. Me ajuda aí, ajuda bastante a gente continuar com esse trabalho, beleza? Tudo de bom para vocês, ó. E compartilha com os amigos, grupo de WhatsApp, grupo familiares, qualquer outro. Comente também pra gente trocar e ficar interagindo, dar aquele likezinho, um coraçãozinho para cada comentário seus, beleza? E antes de mais nada, direitos de imagem aqui do grupo Globo, imagem do programa tá na área do Sport TV, beleza? E vamos por aí. Até a próxima. Saudações rubro-negra.